Imagina que Deus pediu para você fazer algo específico e você começou a focar na sua própria capacidade. E o fato de você focar na sua própria capacidade vai começar a te desencorajar muitas das vezes. Por que isso? Porque todas as vezes que Deus pede para você fazer algo específico, muitas vezes, a imensa maioria delas, a gente não está pronto. Pelo menos comigo foi assim. Quando Deus me pediu para eu romper em algo, para eu ir para uma nova estação na minha vida, para eu abrir mão de algo, para eu ser ousada em algo, corajosa em algo, eu não estava pronta. E aí muitas vezes eu cometi o erro de olhar para mim mesma e falar assim, nossa, mas não faz sentido nenhum isso que o Senhor está me pedindo. Mas sabe qual que é o problema? Toda vez que Deus pede algo para nós, quando a gente olha para a nossa capacidade, é um erro gigantesco. Porque se Ele pediu, Ele também vai capacitar você. Se Ele quer que você mude de cidade, rompa com algum relacionamento, mude seu posicionamento em relação a algo, abra mão de algum vício, Ele vai te capacitar para que você faça isso. A sua incredulidade, ela pode limitar a ação de Deus, porque uma vez que você olhar para você mesmo e decidir parar pelo seu livre-arbítrio, infelizmente não tem como esperar as coisas acontecerem. Por quê? Todos os milagres que a gente vê acontecer, todas as ações que a gente vê historicamente na palavra de Deus, todos eles, quando Deus falou que algo ia acontecer, foi necessário que o ser humano, que ele falou que isso iria acontecer, tomasse um posicionamento. Então, quando ele falou para Noé que ia ter o dilúvio, foi do posicionamento de Noé fazer a arca e obedecer a Deus. Quando Deus falou que ia ocorrer os milagres dos 5 pães e 2 peixinhos, o que ele falou? Reúnam as pessoas em grupos de números específicos para que esse milagre aconteça. Toda vez que Deus quer liberar alguma coisa, Ele vai fazer com que uma ordem aconteça para que esse algo seja liberado. Sempre vai haver algo para você fazer. Sempre. Seja esse algo alguma coisa que você vai fazer materialmente falando, ou seja esse algo algum posicionamento, alguma ordem que você vai fazer acontecer no seu interior por decisão. E aí sim, Deus vai ter essa legalidade para fazer. Por que eu quero dizer isso? Deus é soberano. Se Ele fizer isso aqui, as coisas acontecem. Só que o ponto é que existe o livre-arbítrio no meio disso tudo. O Senhor, Ele fez e nos deu uma história específica pronta, mas muitas vezes a gente decide viver coisas diferentes. E quando a gente olha para a nossa capacidade, quando Deus nos falou algo, a gente está falando que a gente quer fazer o que a gente acha que tem que ser feito e não o que Ele já disse que tem que ser feito mediante a vontade dEle, mediante a história que Ele já escreveu. Quando você vê a história de Moisés, lá em Êxodo 6, dos versículos 10 a 12, ele fala com Deus assim, mas Deus, eu nem sei falar. Deus estava dando uma ordem para Deus fazer algo específico, falando com o povo. E ele falou assim, mas Deus, eu não sei falar. Quando Deus deu uma ordem para Moisés, ele falou com Deus que ele não sabia falar, ele estava olhando para a própria capacidade dele. Ao invés dele falar assim, tá, mas eu vou lá no meio do povo e vou falar então do jeito que Deus está falando para eu fazer. Ele olhou para a sua própria capacidade. E esse é um erro gigantesco. É histórico na Bíblia a gente vê algumas pessoas olhando para as próprias capacidades e duvidando de si mesmas. Jonas foi uma pessoa que ficou com medo daquilo que Deus tinha falado e decidiu não obedecer a Deus. Mas ele não teve outro caminho e outra escolha a não ser obedecer. Ele tinha que fazer, porque Deus queria que ele enviasse a mensagem àquele povo. Quanto mais a gente bater contra Deus, decidir não fazer, mais triste vai ser, porque a gente vai estar se afastando do propósito que Deus tem para nós aqui nessa terra. Tudo que Ele pedir, gente, é de forma ousada, sabe? Tudo aquilo que Deus pedir, quando a gente olhar no natural, não vai fazer sentido, porque é sobrenatural. Vai além do que o plano que nós estamos vendo, desse plano natural, vai muito além, porque tem a ver com Cristo, tem a ver com uma história que tem muitos anos e tem muitos anos para frente também para acontecer e nós hoje temos o privilégio de participar dessa história, sem confiar na nossa própria capacidade, mas confiar na capacidade do Senhor em nós. Quando eu comecei na internet, eu não tinha essa facilidade que vocês estão vendo para falar, para comunicar com vocês, para trazer para fora aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou tentando dizer, quero dizer para vocês. Eu não tinha isso, gente. E aqui, olha só, nós estamos numa quinta-feira, são agora
8h30 da noite, eu estou aqui gravando para vocês, depois de o dia inteiro vivido, acordei 7 horas da manhã, já fiz um tanto de coisa e estou aqui gravando para vocês. Eu estou extremamente cansada, minha garganta está super doendo, mas porque eu já pratiquei muito, hoje eu consigo fazer isso mesmo com cansaço, dessa forma que eu estou. Mas antes não era fácil assim para mim. Se eu tivesse cansada, gente, antes, quando eu não tinha uma desenvoltura ainda, seria muito difícil para mim falar aqui para vocês, mas agora é fácil porque eu pratiquei muito, entende? E essa capacidade que eu tenho de conversar com vocês aqui, essa comunicação, tanto aqui quanto em outras redes sociais, é uma coisa que Deus colocou dentro de mim desde sempre. Desde sempre, desde que eu era uma menininha, eu já tinha facilidade de comunicação, de ser mais expressiva, de ser mais extrovertida. E a gente vê que existem dons que são depositados em nós e Deus dá essa capacidade. Mas mesmo que Ele dê essa capacidade, a gente precisa focar em desenvolver esses dons. É bíblico que a gente faça isso. É bíblico que a gente melhore e faça com excelência aquilo que Deus já depositou em nós. Então, eu não sei aquilo que Deus está pedindo para você fazer, mas você precisa começar a agir em cima disso e você precisa contar com a capacitação que vem do céu. Se você ficar contando com a sua própria capacidade para fazer as coisas não vão acontecer. O que há de bom em nós vem de Deus, o que há de bom em nós vem de Cristo. E se a gente começar a tentar fazer as coisas pela nossa própria capacidade, pela nossa própria forma de pensar, sem uma disponibilidade para melhora, para abrir os nossos olhos, infelizmente vai ser muito mais difícil. Infelizmente as coisas não vão acontecer da forma que a gente quer. Eu quero te convidar a viver isso com Deus, entendendo a capacidade que Ele deu para você e pedindo com que Ele faça acontecer através de você, com que você caminhe de acordo com os pés de Jesus, com que você olhe de acordo com os olhos de Jesus, ouça com os ouvidos de Jesus, não focando em você, mas em quem Deus é através de você, com o que Deus pode fazer através de você. Você é boca de Deus nessa terra, você é o veículo do Espírito Santo nessa terra. Ele vai através de você aonde você for. Cuide disso e cuide de fazer isso rápido.